Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Hoje eu quero bater um papo com vocês a respeito da eubiose. Bem, pessoal, a Sociedade Brasileira de Eubiose é uma escola iniciática que tem como objetivo maior a reconexão da humanidade com o divino, do profano com o sagrado. E aí eu quero contar para vocês um pouco a história do fundador, um pouco da história da sociedade, o método, alguns conteúdos, do que fala e tudo mais. A primeira vez que eu ouvi falar em eubiose, eu até acho que foi meio tarde. Foi lá para 2013, na minha aula de acupuntura. Eu sou formado em acupuntura e tive um mestre que a gente estava conversando sobre escolas iniciáticas, hermetismo e tal, e ele citou que já tinha sido eubiota, né? Alguém que é membro da eubiose. E aquilo me chamou a atenção, porque apesar de conhecer várias escolas, eu ainda não conhecia a eubiose, não sabia o que era, de onde vinha, para onde ia, não sabia nada. Hoje eu quero contar para vocês o que eu não soube nessa época, o que é a eubiose. Para isso vamos falar do seu fundador, do criador da sociedade, pelo menos no que diz respeito ao plano físico, porque existem influências espirituais, segundo ele próprio e os membros. O nome desse cara é Henrique José de Souza, mais conhecido como Professor Henrique, e ele nasceu em Salvador em 1883. Já com seus 20 anos, possivelmente antes disso, ele já estudava bastante a teosofia, principalmente os ensinamentos da Madame Blavatsky. Voz do Silêncio, Doutrina Secreta, Isis Sem Véu, aquela coisa toda, né? Os livros clássicos da Blavatsky que são bastante complexos, falam sobre as idades, sobre a criação e tudo mais. E tem bastante influência, para quem não conhece, tem muita influência oriental. Nós temos uma história, uma pequena biografia da Blavatsky aqui no canal, dá uma olhada aqui. Uma das coisas da teosofia é a crença nos Mahatmas, né? Os grandes sábios da humanidade que auxiliam e assim por diante. Tem bastante coisa interessante aqui. Temos também uma entrevista, uma live também falando sobre a teosofia, com o Carlos Conte, um cara espetacular e vale muito a pena. Mas voltando então para o professor Henrique. Ele estudava medicina, vinha de uma família rica, o pai era empresário, só que o pai morreu em determinado momento antes dele terminar os estudos em medicina. E ele assume o negócio do pai, até que a gente tem a Primeira Grande Guerra e a crise que vem junto. Isso em 1914, né, que estoura a Primeira Guerra Mundial, e ali, mais ou menos nesse período, a empresa dele fale, os negócios acabam, e ele decide então se dedicar sua vida à espiritualidade. Ele faz algumas viagens importantes, inclusive para a Índia e para o Tibete, e aí ele volta. Como, já com seus 20 e poucos anos, ele já estava envolvido nas escolas de teosofia da época, que já existia, e assim por diante, ele já conhecia rituais, já sabia de pontos energéticos, e então ele vai até uma montanha em São Lourenço, lá em Minas Gerais, que é conhecido por ter uma conexão espiritual ou com o sagrado forte. E ele vai para lá, faz uma prática ritualística, meditativa. Então ele recebe mensagens, inclusive, de um mestre espiritual chamado Akdorg. Esse cara é muito importante. Ele seria o cavaleiro das idades, o guerreiro da lei e da justiça divina. E meio que diz para ele que ele tem uma missão, que ele deve montar uma escola iniciática, que ele deve, de alguma maneira, pegar os ensinamentos que ele tem, os estudos que ele tem, porque vai ser muito importante para a evolução da humanidade. É importante que ele faça isso. E tem algumas revelações que a gente vai falar daqui a pouco. Então ele cria, depois disso, pelo menos ele começa com as ideias em 1921, de uma sociedade que inicialmente vai ter o nome de Sociedade Mental e Espiritualista Dharana, que vai ter muita influência do que é chamado budismo esotérico, que geralmente é como é chamado o budismo tibetano também,
que também temos vídeo no canal sobre isso. Em 1924, de fato, essa sociedade passa a existir para valer mesmo. 4 anos depois, em 1928, eles mudam o nome para Sociedade Teosófica Brasileira, trazendo então toda a influência, agora sim, específica da teosofia de Blavatsky, que tem a ver com o budismo tibetano, mas também tem um tanto de hinduísmo, tem bastante coisa oriental nos escritos de Blavatsky, porém tem uma influência importante nas revelações que ele teve com esse mestre, tem a mão dele nesses estudos e nesse trabalho que ele começa a fazer. Isso lá em Niterói, no Rio de Janeiro. E, como curiosidade, vale colocar também que já existiam outras sociedades teosóficas aqui no Brasil, em especial uma chamada Loja Perseverança, que era vinculada, que era afiliada à Sociedade Teosófica Mundial, com sede lá em Madras, na Índia, que seria a grande sociedade teosófica, né? A do professor Henrique não tinha essa filiação, mas mantinha esses estudos, tanto da teosofia quanto com a influência dele próprio, do que ele recebeu, do que ele estudou e do que ele percebeu. Em 1944, eles mudam de Niterói para São Lourenço, lá em Minas Gerais, onde teve a montanha ali que ele recebeu, justamente por conta dessa conexão espiritual. E lá então eles montam um templo super importante. E é dito que esse templo tem conexões profundas com o Templo do Caijá, que é um templo que fica nos mundos internos da Terra. Então aqui tem algo importante. Na eubiose, há a crença de seres intraterrenos, de mundos intraterrenos até mais evoluídos espiritualmente, mais desenvolvidos espiritualmente do que a gente. São aqueles conceitos de Shambhala, de Agartha, de Duat até. Então esses nomes, para quem estuda esses mundos intraterrenos, são bastante comuns, entre outros, tá? Que também são ditos. Então é uma crença, e num desses lugares, desses povos mais desenvolvidos, existe o Templo do Caijá, importante. Então há essa conexão do templo em São Lourenço com esse templo de dentro da Terra, desse mundo interno. E ainda tem outra coisa muito curiosa sobre esse templo. O professor Henrique, ele era conhecido por ser dotado de faculdades extrafísicas, de clarividência, entre outras coisas. Ou pelo menos ele tinha acesso a esses templos, como esse templo de Caijá. E ele dizia que ele podia ver numa mesa redonda o Santo Graal, o próprio cálice sagrado, sendo guardado por cavaleiros. E então parte da ritualística ou parte da experiência da sociedade naquela época era justamente honrar e vivenciar os mistérios do Santo Graal, tornando assim a sociedade do professor Henrique uma ordem do Santo Graal, não só teosófica, mas com uma forte influência nas ideias do Santo Graal. Passa mais algum tempo, em 1963, o professor Henrique morre e quem assume a liderança da sociedade é sua esposa, Helena, que logo trata de passar a liderança para o seu filho, Hélio. E ele, então, em 1969, muda de novo o nome da escola para, finalmente, Sociedade Brasileira de Eubiose. Eubiose, então, como um neologismo, uma palavra nova, que seria algo como ciência da vida. Os eubiotas, eles têm lá no site o que significa o eu, o bio e o ose, uma explicação e tudo mais, mas resumindo, como geralmente se resume, a eubiose seria algo como ciência da vida, uma forma de entender a vida diferente dessa do cotidiano. Ou lidar com a vida de uma forma mais harmônica, prestando atenção em outros planos e se desenvolvendo, e por aí vai. E ela então é estruturada da seguinte maneira, é bem como uma escola mesmo. Você tem 5 graus, começa com o grau de peregrino, que é um curso de 1 ano, onde você não pode faltar, com aulas semanais. Esse curso originalmente era presencial,
aí nós tivemos a necessidade, nós, a humanidade, né? Tivemos a necessidade de fazer as coisas à distância, por videoconferência, cada um na sua casa. Então eles implantaram também o ensino à distância. Não sei se quando você estiver vendo esse vídeo, se isso ainda vai ser disponível. Atualmente é uma das formas que eles têm. E depois desse 1 ano de peregrino, você tem outros 4 graus, que aí já você se inicia de fato na eubiose. Os outros 4 graus são Manu, Yama, Karuna e Astaroth. Então, nesses 4 graus, cada um você vai ver uma coisa. Então, um você vê mais o mental, o outro você vê mais o emocional, o outro você vê a confluência dos dois, sabe? Tem esse tipo de coisa. No último, no Astaroth, não tem mais a possibilidade de fazer longe. E você só passa para ele se você mandar bem nos outros. Se você se provar digno de ir para o outro. E aí tem as iniciações e tudo mais. Cada um deles são 6 meses. E quando você vai para o Astaroth, que é esse último, você começa a ter contato com as cartas de revelação do professor Henrique. O professor Henrique teve algumas revelações. Inclusive, não só revelações em termos de conteúdo, de estruturação de temas e tal, mas revelações como que profecias. O que o século XXI espera para a humanidade. Então, no Astaroth você começa a ter uma preparação para essas revelações, um começo. Mas no fim das contas, o que é estudado? Quais são os temas? Eu citei algumas coisas, né, da teosofia, mas quais são os temas estudados na eubiose? Então, começando a falar sobre os temas que são comuns da teosofia. Então, a ideia das idades da humanidade, né? A humanidade tem momentos de evolução. Então, são as raças. E aí eu não estou falando de raça cor de pele. Não é isso que eu estou falando. Estou falando que existem ondas evolutivas da humanidade e que nós estamos, então, em um determinado momento da humanidade. Essas idades, esse estudo das idades da humanidade é algo que a Blavatsky traz e que o professor Henrique também traz nos estudos dele. Inclusive, toda a ideia de que um conhecimento foi passado de sábios, de escolas em escolas, até chegar finalmente na eubiose. Então retoma a Atlântida, ou até antes disso, Lemúria, o que for, Egito, Índia, aquele caminho todo que muitas escolas também falam que detém esse conhecimento, e aí vai se desenvolvendo até chegar na eubiose. Então, atualmente, ela chama para si a responsabilidade de propagar os ensinamentos para esses iniciados, para os seus iniciados, para quem tiver afim, de conhecimento e de desenvolvimento. Eles também acreditam nos Mahatmas, né, esses sábios que vêm ajudar a humanidade, como, por exemplo, Kuthumi, que é um nome bastante comum na teosofia, na Rosa Cruz. Existem vários estudos aí filosóficos, místicos, que falam nesse cara, nesse grande mestre que ajuda a humanidade, Kuthumi. Aqui não é diferente, eles também acreditam nele. E aí você tem o desenvolvimento de certos estudos teosóficos por parte do professor Henrique e dos adeptos. Então, por exemplo, você tem o estudo dos ciclos avatáricos. Avatáricos de Avatar, né? Aquele ser que encarna uma divindade, um avatar. Então, os ciclos avatáricos seria mais ou menos assim. De tempos em tempos, a Terra recebe alguém importante e traz um momento de desenvolvimento mental e espiritual importante. Então, esses ciclos avatáricos são como grandes picos de desenvolvimento e que depois cai, e aí oscila, e depois vem um outro ciclo de desenvolvimento. Então, nós temos, por exemplo, a Era de Aquário pode ter o seu próprio ciclo avatárico dentro de um pensamento eubiótico, da eubiose. Então, entendendo tudo isso, a gente pode destrinchar melhor um pouco do objetivo da eubiose, que lá no início eu falei que era uma forma de reconexão com o divino. Aqui a gente pode melhorar um pouco isso, porque a ideia principal é desenvolver a humanidade, preparar a humanidade para o próximo momento de desenvolvimento que está para chegar. E olha só, o Brasil, segundo a eubiose, é um grande foco que vai irradiar isso para o mundo inteiro.
Então, meio que começaria no Brasil, possivelmente a crença é de que comece justamente com a eubiose, e disso vai espalhar para o mundo inteiro. Então ela visa essa aceleração do desenvolvimento para esse ciclo importante. Talvez a própria era de Aquário ou algo assim. E é muito interessante porque tem palestras na internet, né, em vídeos e tudo mais, e é dito que 22 fraternidades do mundo inteiro, dá uma olhada nesse mapa. Então olha só, 22 fraternidades desses locais aí que vocês estão vendo, meio que dirigem sua atenção, tudo isso extrafisicamente, tá? E aí essas fraternidades, elas vêm para o Brasil, se reúnem no Brasil e dão origem a esse momento. E, por consequência, a eubiose carrega, então, o conhecimento, a tradição dessas fraternidades. A própria eubiose, segundo o professor Henrique, os estudos, os escritos e os ebiotas, eles estão sob a égide, sob a proteção ou os desígnios da Grande Fraternidade Branca, que temos vídeo a respeito, inclusive, que é a reunião de grandes sábios de toda a humanidade e que tem pontos e polos de estudo por todo o mundo. Saint-Germain, por exemplo, é um dos mestres da Grande Fraternidade Branca. A eubiose, então, seria a encarregada de trazer isso para a humanidade, iniciando com o Brasil. Na eubiose também se estuda hermetismo como um todo, outros aspectos do hermetismo que não só da teosofia, astrologia e também o tempo. E me parece que o tempo é algo muito importante na eubiose. A noção de passado, presente e futuro, como é que o passado é compreendido, como é que o futuro é compreendido e o presente é parte fundamental. Como é que você lida com o passado? Carregando cicatrizes de forma penosa ou aprendendo com o passado? Como é que você age com relação ao futuro? Ansioso, querendo antecipar coisas ou construindo algo, um objetivo, para que chegue lá finalmente? E como é que você lida com o presente? Você está no presente ou você só olha para o passado ou para o futuro? Nesse sentido, tem algo importante aí. E quando você estuda eubiose, é muito comum ver as siglas JHS. Inicialmente eu achei que eram as iniciais do professor Henrique trocadas, que é Henrique José de Souza. Então troco H com S, eu achei que era isso inicialmente. Quando eu fui aprofundar um pouco, eu entendi que não. Tem a ver com Júpiter, Hermes e Saturno, que de novo fala sobre o tempo. Fala de Júpiter como um iniciador, Hermes, o peregrino, lembra do nome do primeiro curso, do básico? O peregrino que caminha sentido ao fim, que é Saturno, o grande restritor. Estou aqui resumindo muito toda uma doutrina, mas seria mais ou menos isso. E para finalizar, se você quiser fazer parte, conhecer melhor, entra no site deles. E lá tem uma possibilidade de inscrição, de quando que é o curso, de fazer o curso e começar o curso básico de peregrino. Vê se faz sentido. Sempre a proposta do canal ao falar de uma escola é ser neutro. E você toma sua decisão. De repente você tem mais conhecimento ou mais informação, ou quer saber mais e vai estudar. Eventualmente eu posso cometer algum erro histórico, algum errinho ali específico, faz parte. Por isso, deixa aqui nos comentários, faz sentido para você? Você já foi eubiota? O que você achou desse vídeo? Tem curiosidade? Conta aqui pra gente. Beijo no seu coração e até a próxima.